Imagine um lugar onde a morte não existe, pois uma água esconde um segredo capaz de reescrever o destino da humanidade. Mas cuidado, o maior tesouro do mundo também pode se tornar a maior maldição. E hoje vamos recapitular a história de A Fonte da Juventude de 2025. E eu sou F, o explorador feroz. Agora vem comigo em busca da eternidade. Esse cara se chama Luke e ele está andando pela cidade de Bangkok com sua cinquentinha tranquilamente. E seu telefone começa a tocar, mas ele desliga. E ele passa por uma mulher que fica de olho nele e ao seu lado aparecem alguns carros suspeitos. E o homem no carro pergunta por que ele não atendia o telefone. E esse é Kaizen, um mafioso que ele estava devendo muito dinheiro e ainda estava levando o item que não pertencia a ele. Luke é sarcástico e diz que era uma pintura centenária, então de certa forma não pertencia a ninguém. O problema é que eles estão armados até os dentes e ele não tem muita escolha. Então ele dá uma freada para sair do meio dos carros e começa uma fuga pela cidade com sua lambretinha. E tudo dá a entender que ele não conseguiria fugir, mas por ser uma moto pequena, ele passa pelos lugares mais inusitados. E quando ele perde sua moto, ele pega uma de um vendedor de churrasco de gato e consegue fugir. E seu amigo diz para ele pegar o trem para fora da cidade e ele consegue no último segundo. Ele chega no trem e tenta descansar, mas começa a ter um pesadelo com a máscara de ouro maia e assim que acorda, aquela mulher que o observava estava ali. E ela diz que veio buscar o que estava com ele e diz que seu apelido é Mão da Misericórdia, mas mostra o cara que estava do lado dela, que era conhecido como Mão da Vingança. E ele novamente não tem muita escolha. Luke não pode perder o que levou tanto tempo para conseguir, e consegue dar a volta nos dois e aprende no banheiro, e sobe no teto do trem até conseguir descer no meio do nada. E ele liga para seu amigo vir o buscar. E agora vamos para Charlotte, que está em uma audiência de custódia do filho, pois estava se separando e aquilo era para ser algo amigável, mas seu ex estava com sangue nos olhos, querendo ficar com o filho e com a casa. E isso eu posso dizer que é raro de acontecer. E dali ela vai para o trabalho onde trabalhava como curadora de um museu em Londres. E Luke estava à sua espera. O problema é que ela sabe que ele é um problema, porque por onde ele passa, ele arruma problema. Ela diz que não iria com ele para nenhuma aventura, porque ela parou com essa vida depois da morte do papai. E ele diz que só veio visitá-la e pede para ela olhar uma pintura que estava errada. E ela acredita, mas ele aproveita para arrancar outra da parede e o alarme aciona e tudo começa a fechar. E agora Charlotte precisa ir atrás dele, porque como ele é seu irmão, provavelmente ela também seria considerada uma suspeita. E do lado de fora, ele estava esperando com seu carro esportivo amarelo bebê e os dois metem fuga pela cidade e quando parecia que não tem para onde ir, ele entra em um caminhão de esquina e despistam os policiais. Charlotte entende o que estava acontecendo, pois ele estava trabalhando com o antigo time do pai dela. E ali estavam Debbie e Murphy, e eles fazem alguns testes rápidos naquela pintura, mas não encontram nada. E para ela se acalmar, Luke joga um spray para ela desmaiar e a deixa na praça em frente ao museu. Assim que ela volta, o local estava cheio de policiais, e o responsável pelo caso é o inspetor Jamal Abbas, e ele estava trabalhando para a Interpol, pois Luke é procurado nos 7 continentes do mundo, e ela seria levada por cumplicidade, mas assim que as portas são reabertas, a pintura que sumiu ainda estava no lugar. Mas mesmo assim, ela perdeu o emprego. Charlotte vai na casa do ex ver seu filho, e aquela situação passou na televisão, então complicaria sua situação com a guarda do Mequetrefe. E como não tem muito o que fazer, ela vai se encontrar com Luke e sua equipe. E junto deles estava Owen Carver, um homem muito rico que estava com câncer de fígado terminal, e ele que os chamou para essa aventura e pagaria tudo o que fosse preciso. Charlotte pergunta por que estava enganando aquele homem, porque a única forma de ser curado seria através da Fonte da Juventude, e essa lenda não existe. E Luke, dessa vez, estava determinado, e com patrocínio seria mais fácil. E ele mostra que pegaram várias obras pelo mundo e havia uma sequência que revelava um segredo, pois há 600 anos, alguns pintores fizeram um pacto de revelar o caminho, e apenas quem fosse digno conseguiria chegar.
e atrás de cada pintura havia uma letra, e Charlotte já entende o enigma e diz que uma pintura era duplicata, porque a original sumiu em um navio afundado. Owen faz uma proposta, pois ele sabe da briga judicial com seu ex, e ele usaria seus recursos para deixar o jovem com ela, mas ela não quer saber dessa vida e vai embora. E Luke pega alguns livros na biblioteca para saber onde estava aquele navio, e aquela mulher aparece atrás dele, e essa é Esme, e ela veio o impedir de encontrar o que procura, pois aquilo que parecia uma bênção, para quem tem algo se torna uma maldição, e para quem não tem é o fim. E ela diz que se eles não desistirem, teria que dar um fim neles. Charlotte vai no ensaio do seu filho, e ele é um ótimo pianista, e Luke aparece para estragar o dia, mas o jovem fica feliz em vê-lo, pois sabe que ele é um aventureiro, e ele diz que só precisava da ajuda dela para encontrar a pintura verdadeira, e depois ela poderia viver sua vida pacata, e ela aceita. Os dois vão para o alto mar, e Owen move um exército de funcionários para fazer aquele plano funcionar, e como não dá para trazer um navio inteiro para cima sem gastar muito dinheiro, então eles cortam um pedaço que precisavam e levantam com várias boias. E agora só precisavam chegar na sala do capitão Vanderbilt, que é de uma das famílias mais ricas do mundo. E tudo estava indo bem, mas Murphy vê no radar algo se aproximando muito rápido, e só poderia ser um helicóptero, e não seria algo bom. Eles chegam na cabine do capitão e encontram um cofre, e começam a comemorar, pois a pintura original estava ali, mas ao mesmo tempo Elsie aparece armada com seus soldados, e não deixaria eles ir embora, e agora eles têm dois problemas. Um eram os soldados armados, e o outro são as boias que começam a estourar, e começa um tiroteio, e Charlotte é pega como refém. Luke diz que pensaria em algo, e a última boia estoura, e com essa distração eles conseguem fugir, e aquilo foi por pouco, e Charlotte fica com raiva porque ele quase a deixou morrer. E galera, pra ter um irmão assim, é melhor ser filho único. Então se chegou até aqui, já deixa sua curtida, se esqueceu, porque a aventura só está começando. Agora, vamos continuar. Agora eles possuem as pinturas, e aquilo representava algumas constelações, mas nada estava batendo, como se ainda faltasse algo, pois era um código muito antigo. E Charlotte conta sobre a Bíblia perversa, onde nos 10 mandamentos foi escrito errado e esqueceram de colocar o não nos mandamentos. E ali teria algumas dicas e eles não sabem onde estava, mas Owen tinha os contatos certos, e nesse momento o inspetor Jamal aparece com seus policiais e todos seriam levados. E dessa vez Charlotte não poderia falar que não estava envolvida, mas sabemos que não existe nada que está ruim que não possa piorar, porque Kaizen aparece com seus homens e ele seguiu o detetive para encontrar, e ele veio buscar suas pinturas raras. E Luke diz que todas as pinturas estavam ali, e ele poderia levar se deixasse seus amigos irem embora, e eles conseguem, e ele diz que pegaria a última mais rara, mas usa uma distração para fugir, e começa um tiroteio entre os policiais e a máfia. Luke começa a ter um sonho com uma bebida brilhante, mas assim que ele bebe, sua irmã e sobrinho começam a envelhecer, e ele acorda assustado no avião, e eles estão a caminho da Áustria para ver a Bíblia perversa. Assim que chegam, deixam o jovem Mequetrefe com Owen, e ele não sabe lidar com crianças, mas o jovem é inteligente, e ele gosta. E enquanto isso, eles vão falar com a curadora do museu, e ela está feliz em recebê-los, pois Owen fazia muitas doações para o lugar, e isso está fácil demais. E Murphy fica do lado de fora para observar, e vê Elsie chegando com muitos homens disfarçados. A Bíblia ficava em uma sala secreta, e ali eles não conseguiriam analisar e precisavam levá-la. E Luke sai da sala secreta bem na hora que Elsie estava passando, e começa mais uma luta entre os dois, e eles pareciam um casal. E ele aprende uma corda e a deixa pendurada. E para sair dali, eles cedam a curadora e explodem o chão do lugar para irem pelo esgoto. E Charlotte está preocupada porque aquilo acabaria com a carreira dela. E eles saem no esgoto da cidade tranquilamente. Eles escaneiam a Bíblia, mas não entendem o código. E o jovem começa a olhar e descobre algo, mas
mas ninguém dá atenção, e Charlotte quer ir embora porque não pode colocar seu filho em perigo, e ele sai. Mas na frente do hotel, o jovem diz que a linguagem universal usada naquela Bíblia é a música, e ele volta e mostra a sequência, e era uma música antiga chamada As Águas do Deserto, e eles fazem a conexão com o mapa estelar, e aquilo apontava para as 7 maravilhas do mundo antigo, e era a Pirâmide de Gizé. E agora eles já sabem o próximo destino. Já avisei que vai dar merda isso. Charlotte está preocupada com aquilo, pois Owen parece esconder algo, pois ele, para resolver o problema dela, simplesmente promoveu o ex dela para o Japão, e assim ela ganharia a guarda. E alguém que pode fazer isso facilmente deve ter muita influência. No Vaticano, vemos Elsie, e ela está falando com o ancião, e ele diz que enquanto a fonte não for encontrada, a missão dela não falhou, e entrega uma chave para quando tudo der errado. E no caminho para a pirâmide, Owen mostra um scanner que revela algumas passagens secretas abaixo da pirâmide que nunca foi explorada. E como ele conhecia muita gente, consegue uma visita particular ao local, e o guia fica feliz em recebê-lo. Mas assim que ele mostra que destruiria as paredes, ele percebe que era golpe, e ali realmente tinha uma passagem secreta. Do lado de fora, os soldados estão guardando o local, e o inspetor Jamal aparece com uma caravana, e se aproxima para conversar e pede para eles irem embora ou teria que resolver de outra forma. Mas eles estão dispostos a tudo, então ele volta. E a passagem secreta leva até uma sala com uma tumba no meio, e eles tentam mover de todas as formas, mas estava selada. E o jovem vê alguns tambores de canto e começa a tocar a música do deserto, e todos conheciam. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito. E a passagem se abre, e aqui vemos duas coisas. Esse jovem é o mais gênio do filme e Charlotte é a mais irresponsável. E enquanto eles estão resolvendo o mistério, do lado de fora a bala está comendo. Eles conseguem passar por várias armadilhas e chegam em um grande poço e Luke encontra uma pedra no chão que abre várias escadas. E lá no meio estava a fonte da juventude. Mas o que eles não contavam que Elsie estava atrás deles e o inspetor Jamal estava com ela. Até porque ele não queria morrer. E todos chegam no poço, mas ninguém quer ser o primeiro a testar, pois sabem que algo de ruim poderia acontecer. E Owen manda Luke ir, mas ele diz que Owen que estava doente. Mas aquilo era mentira e ele só não queria morrer. Então ele dá um tiro fatal no Luke para ele precisar usar a fonte. E assim que seu sangue cai na água, a fonte começa a se encher e seus ferimentos são curados. E ali ele tem a opção de beber e se tornar imortal, mas ele vê sua família envelhecendo. Porque para ele ficar imortal, ele precisa sacrificar quem ele mais ama. E não valia a pena. Owen vê que ele ficou bem, e agora é sua vez. O problema é que ele não amava ninguém, apenas o dinheiro. E assim que ele bebe da água, ele começa a ser consumido, e aquela seria sua maldição, pois ele seria imortal, mas seria chupado e condenado a um corpo velho. E Elsie vê que se a pessoa errada bebesse, poderia ser o fim do mundo. E ela usa a chave que ganhou do seu mestre para selar o local. E tudo começa a se fechar, e eles saem correndo para sobreviver. Corre, negada! Ela diz que só alguém de coração puro conseguiria chegar perto da eternidade e não beber. Então ele é um homem justo, e ele lembra do que seu pai dizia, que algumas histórias só precisam ser apreciadas de longe. Isso mostra que seu pai já havia encontrado a fonte e sabia dos riscos. E agora eles podem voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Mas como todos estão desempregados, eles voltariam a ser CLT. Então se você quer viver uma aventura, deixa sua curtida e comenta o que você faria se tivesse a eternidade. Agora eu vou nessa para escrever mais um roteiro de qualidade duvidosa. Então beijos, abraços e fui!